E olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre lentes, mais especificamente ângulos. Sabe aquele número em cima da lente e questão de abertura? Qual lente é melhor para cada cenário de fotografia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O vídeo de hoje é para te dar clareza em questão sobre qual lente você precisa comprar para fotografar o que você quiser. Muitas vezes quando a gente está começando a fotografar, a gente sempre vê aquelas especificações de lente, é 50-1.8, é 35.4, e a gente nunca sabe direito qual lente a gente precisa comprar, qual que encaixa com a nossa câmera, e eu entendo essa confusão. Afinal de contas, é um processo difícil até você ter clareza do que você precisa e o que esse númerozinho em cima da lente de fato significa. Então, conversando sobre isso, em resumo, o que esse número significa é a distância focal da sua lente, ou de maneira muito simplista para você entender, é como se fosse a distância, a proximidade que você consegue ter do seu objeto ou quão aberto vai ser essa sua cena. Quanto menor esse número em cima da sua lente, mais aberto possível é a sua cena. Quanto maior esse número, mais fechado possível é essa sua cena também. Outra coisa que é importante levar em consideração é que não só mais aberto, mais fechado, mas a perspectiva ótica muda também. Então, quanto menor esse número, não só mais aberto, mas mais distante os objetos vão aparecer da sua fotografia. E quanto maior o número, menor o seu ângulo de visão, mas maior esses objetos vão aparecer dentro da sua foto também. Então, de maneira bem simples, a gente trabalha com as grandes angulares ou com as ultra grandes angulares, que seriam aquelas lentes que começam ali no 8, 9 milímetros e vão até 25, 24 milímetros, que a gente pode chamar de uma grande angular. São aquelas lentes que, que você mostra e você consegue mostrar toda a paisagem, todo o cômodo com uma lente só. As ultra grandes angulares com uma 9, 10, 12 milímetros, são aquelas lentes meio olho de peixe, meio com vibe de GoPro, que tem as arestas bem torcidas, mas que mostra tudo o que acontece, mas em compensação tudo também está bem pequeno, parece bem distante de você. Quando você começa a trabalhar com distâncias médias ou com lentes padrão, por assim dizer, a gente começa a trabalhar com 35, com a 50, até 85 eu coloco no meio desse bolo também, que são lentes que não tem tanta distorção, não fica com as arestas tortas e você tem um objeto a uma distância mais próxima do que seria comum para o nosso olho humano, principalmente a 50 milímetros, que é como se fosse a distância do nosso olho humano também. Essas são lentes que elas já fecham um pouco, não são lentes tão abertas quanto uma 24, quanto uma 16, mas elas fecham mais o seu campo de visão, elas conseguem trazer uma normalidade maior para dentro da sua fotografia também. De novo, não são lentes que eu usaria para fotografar necessariamente uma grande paisagem ou para fazer uma foto super aberta de esporte ou qualquer coisa que você usaria uma grande angular, mas são lentes que funcionam muito bem para fotografar pessoas e fazer retratos e ambientes e moda e assim por diante. A partir daí você continua subindo o número em cima da sua lente, você passa da 85, você chega na 100, 105, 135, 200 milímetros e você chega no que a gente chama de teleobjetiva. Já isso, o ângulo de visão é bem menor, são lentes que fecham bastante dentro do seu objeto, mas seu objeto fica muito mais próximo da sua câmera também. Então parece que seu objeto é bem grande, ele ocupa todo o espaço da foto. Essas lentes teleobjetivas que dão um aspecto quase como de revista para sua fotografia, é um aspecto bem publicitário e que eu particularmente acho bem bonito, mas o que se implica de verdade também é que você precisa de mais espaço, mais distância do seu objeto para fotografar, porque ele dá aquela sensação que o seu objeto está colando dentro da sua fotografia e você precisa desse recuo maior para trabalhar. Então, de maneira bem simples, de regra geral, quanto menor esse número, mais aberto é o seu campo de visão, mais distantes os seus objetos parecem também. Outra característica interessante também é o bokeh, é o desfoque, é a compressão de fundo que você tem. Quando você fotografa com uma lente muito aberta, você não consegue ter um certo desfoque, uma compressão de fundo tão grande quanto quando você fotografa com uma tele também. Então você vê uma mesma fotografia fotografada de 200 milímetros ou fotografada de 35, a de 200 tem um fundo muito mais comprimido, tem uma estética muito mais desfocada, por assim dizer, do que uma 35. Então quanto menor esse número, mais nítido dá a impressão de serem as coisas, mais distante as coisas parecem da sua câmera e mais aberto é seu ângulo de visão. Quanto mais esse número sobe, mais comprimido o fundo fica, tem essa sensação de compressão do fundo da sua fotografia, de um certo desfoque, o objeto parece mais próximo e maior na sua fotografia, mas o seu ângulo de visão é um pouco mais fechado. Você tem que levar isso em consideração na hora de escolher qual vai ser a sua próxima lente. Uma dica geral para fotografar pessoas, eu gosto de trabalhar com um range relativamente médio, lá da 35 a 85 milímetros, costuma ser um range bem seguro. Dito isso, não é a única regra também, uma 135
70-35 é uma lente maravilhosa para se fazer retratos, assim como tem gente no mundo da moda que faz coisas incríveis com uma 20mm, com uma 24mm também. O importante é só você entender o que cada uma dessa lente implica pro look que você quer fotografar. Então, pensando em ser o mais prático possível, eu vou dar alguns exemplos de alguns nichos de fotografia e qual lente eu usaria para cada um desses nichos. De novo, não é uma regra, é mais a lente segura, qual que é a garantida que eu usaria se o caso eu tivesse que escolher uma para fotografar esse nicho específico. Se eu fosse para arquitetura, eu pensaria em algo mais aberto, eu pegaria entre da 12 aos 35mm, então, por exemplo, uma 12-24 ou uma 16-35 para fotografar arquitetura. Se eu fosse fotografar eventos, eu gostaria de ter a Santa Trindade da 16-35, 24-70, 70-200, mas se eu tivesse que escolher uma só, eu pegaria 24-70 com toda certeza. Se eu for fotografar pessoas, se eu for fazer ensaios, eu pensaria na 35, na 50, na 85. Se eu tivesse que escolher uma delas, eu pessoalmente iria na 35mm. Mas essas três lentes funcionam muito bem para fazer retratos e ensaios. Se você for fazer moda, se for fazer moda outdoor, essas mesmas 3, 35, 50 e 85 funcionam muito bem. Mas se você for fazer catálogo, quiser ter um look de revista, é muito comum que use 70-200. Eu, inclusive, uso a 70-200 para esse tipo de job. Eu acho que fica maravilhoso também. Para fotografar automóveis, a minha lente favorita, sem sombras de dúvidas, é a 70-200. Agora, se eu for fazer esporte ou vida animal, eu pegaria de uma 70-200 para cima, tentaria chegar na 300, no 400mm. Fotojornalismo, eu imagino que 70-200 também é uma boa distância, porque você consegue fotografar uma distância segura do seu objeto também. De novo, isso são alguns exemplos práticos que eu quis dar para vocês, mas não se apegue necessariamente a essa regra. Sempre tem gente fazendo coisas incríveis, moda, tem muita gente que faz com 70-200, que fica muito bonito, mas sempre aparece alguém fotografando de 16mm e ficando um resultado incrível, tá? Então, de novo, não se apegue a isso como regra fixa, mas sim como uma guia de regra que pode funcionar bem caso você esteja dúvida nesse processo de escolher a sua lente. É isso, espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário caso você tenha qualquer dúvida, como sempre. Não se esquece de se inscrever, curtir e eu vejo você no próximo vídeo.